A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. Iniciamos este culto desta manhã e eu quero convidar você a compartilhar este vídeo, quero convidar você a divulgar para os seus amigos e convidar para ouvir a palavra de Deus nesta oportunidade. Quero convidar você nesta manhã a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 27, que será a leitura nossa nesta manhã. Nós que estamos falando neste mês de maio sobre o ânimo na família, e o texto do Salmo de número 27, versos 13 e 14, nos diz assim, que será a leitura para a nossa primeira oração nesta manhã. Estarei fazendo a leitura na versão, na NVI, Nova Versão Internacional, que nos diz assim o texto sagrado. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Eu quero convidar você nesta oportunidade a fechar os teus olhos e nós vamos falar com Deus em oração. Amado e soberano Deus e bondoso Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós te bendizemos e adoramos o teu nome, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pela noite que passamos, pela noite de sábado, que o Senhor nos proporcionou a tua bênção, a noite de descanso. Estamos no dia de sábado, no dia de adoração, dia em que o Senhor reservou para estarmos adorando o teu nome, Senhor. E estamos aqui mais uma vez para fazer esta transmissão, trazer, ó Pai, a vida da tua igreja, a vida dos teus filhos e filhas, este alimento espiritual tão precioso que é a tua palavra, Senhor. Peço, meu Deus, que o Senhor guarde a cada um de nós, aqueles que estão nos assistindo, os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão nos acompanhando, ou que nos assistirão posteriormente, que tenha a tua bênção, Senhor. E que nesta manhã de sábado, no segundo sábado do mês de maio, mês da família, onde estamos tratando sobre o ânimo na família, é momento onde nós rogamos a Ti, Senhor, que Tu venhas renovar o ânimo na vida de cada família que necessita, Senhor. Muitos estão chorando, muitos estão lamentando neste momento, com o coração angustiado, mas uma certeza nós temos, ó Senhor, que o ânimo precisa ser renovado, a nossa vida, a nossa caminhada precisa prosseguir. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós bendizemos a Deus por tudo que Ele tem proporcionado. Nesta oportunidade, como eu já tinha comunicado alguns dias atrás, nós vamos falar sobre o ânimo na família. Como que está o ânimo na sua família? Na última semana, no último sábado, nós falamos sobre as promessas de Deus, renova o ânimo. E eu quero falar com você nesta manhã sobre o ânimo eleva a sua saúde emocional. E eu quero repetir com você o texto do Salmo de número 27, que é o salmo que eu escolhi para nós estarmos sendo o texto de introdução nesta campanha, neste mês de maio, sobre a família, que na Bíblia diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, tem esta certeza. Não é Deus falando com você, mas é você fazendo uma oração a Deus. Eu creio. Então, nesta manhã, neste sábado, você precisa crer que você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. E aí no verso seguinte ele diz: espera, pois, pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera pelo
Senhor. Esperar pelo Senhor. A espera, muitas das vezes, ela é demorada, ela traz preocupações, ela traz angústia, mas quando nós esperamos no Senhor, nós temos a certeza que o salmista está dizendo, que nós repetimos nesta manhã, que nós veremos a bondade do Senhor, nós veremos. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, ele diz que nós precisamos ter ânimo. No mundo nós passaríamos por aflições, estamos passando por momentos difíceis, estamos passando por momentos de angústia, de tristeza, mas creio que veremos a bondade do Senhor na terra. Então, falando sobre a elevação do ânimo emocional, a pergunta para nós nesta manhã: como que está o seu ânimo espiritual? Como que você tem enfrentado, lidado com as dificuldades que temos enfrentado nos últimos dias? Já aí há 2 meses aproximado nesta situação de isolamento social, sem termos a oportunidade de chegarmos à casa de Deus, dobrar os nossos joelhos em adoração ao Senhor, abraçar o nosso irmão, estender a mão para ele. Como que está o seu ânimo? E nesta oportunidade eu quero compartilhar a palavra de Deus, o texto da palavra de Deus, o Salmo de número 27, versos 13 e 14, é um salmo de oração, um salmo de adoração a Deus, de introdução da nossa campanha. Mas o texto que eu quero compartilhar com você, nós não vamos fazer a leitura, está no Evangelho escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 8. Evangelho escrito por Lucas. Você pegue a sua Bíblia e nós vamos acompanhar neste texto sagrado, no capítulo 8, a história, o relato, acontecimento na vida de pessoas que estava com o seu ânimo fragilizado, estava com a sua vida emocional fragilizada, diante das circunstâncias que estavam enfrentando. O texto, amados irmãos e irmãs, começa dizendo para nós que no versículo 27, Lucas 8, 27, o texto começa dizendo para nós que Jesus Cristo tinha, com os seus discípulos dentro do mar da Galileia, acalmado a tempestade. Na sequência do texto, ele chega na região de Gadara e encontra um homem endemoniado, possesso de demônio, que vai ser liberto, tem o seu ânimo renovado, e Jesus Cristo faz dele um missionário na terra dos Gadarenos. Na sequência do texto, amados irmãos, nós temos o relato de Jairo e da mulher do fluxo de sangue, ou da mulher hemorrágica. Neste capítulo, Jesus Cristo vai encontrar, como eu disse, com o gadareno que não tinha condições de orar. A oração, amados irmãos, eleva o nosso ânimo. Na oração nós falamos com Deus. Na oração nós dizemos para Deus onde nós estamos sofrendo. E é uma oportunidade que você e eu temos de falar mais com o Senhor, de orar mais, de buscar mais de Deus. E este gadareno, ele não tinha condições de orar porque ele estava possesso de demônio. E Jesus o encontra e o liberta. Faz dele um grande missionário em território gentil. Neste capítulo, Jesus também encontra com um homem que, sendo líder da sinagoga, aquele que ensinava a lei, aquele que ensinava a Torá para os seus ali na sinagoga, ele vai a Jesus Cristo, buscar de Jesus Cristo a solução para o seu problema naquele dia.
que era a sua filha que estava quase morrendo. Quando ele sai de casa para encontrar com Jesus Cristo, quando ele se coloca diante de Cristo, ele clama: Senhor, tem misericórdia, a minha filha está quase morrendo. Quando Jesus vai com ele, alguém vem e diz: não incomodes mais o mestre, a tua filha acaba de morrer. Nesta sequência do texto, enquanto Jesus está nesse intervalo de Jesus encontrar com Jairo e ir até a casa dele, ele é interrompido por uma mulher que toca nas suas vestes. E eu quero dizer para você, meu amado irmão e irmã, é momento de você tocar nas vestes de Jesus Cristo para elevação do seu ânimo emocional, para curar a tua emoção. Você que talvez tenha vivido nesses últimos dias uma ansiedade, a sua emoção esteja abalada, é o momento de você tocar nas vestes de Jesus Cristo para renovar o ânimo da sua vida. E a Bíblia diz que a mulher, ela toca nas vestes de Cristo e ela é imediatamente curada. Todos, neste capítulo, estão com a vida emocional abalada, como eu disse. Os discípulos no meio do mar. Você já deve ter ouvido várias mensagens a este respeito. Você já deve ter lido este texto por diversas vezes. Eles estão no meio do mar, dentro de um barco, e o vento, a tempestade vem, e a situação deles era de eminência destruição por causa do vento. O barco deles poderiam, naquela circunstância, ser jogado para o fundo do mar e eles perderem a sua vida, e Jesus acalma a tempestade e acalma a emoção dos discípulos. A emoção deles era de sofrimento. Jesus, na cidade do outro lado do mar, o endemoniado de Gadara, por tudo aquilo que ele estava vivendo, ele era um homem desprezado e emocionalmente abalado. Jairo, um homem religioso, vê a sua única filha à beira da morte, e a Bíblia diz que a única filha, Jairo poderia não naquela oportunidade estar perdendo o prosseguimento da sua descendência, porque ele não tinha mais filhos. A mulher hemorrágica, em grande sofrimento por causa da impureza física, ela vivia impedida de adorar a Deus na sinagoga, ou mesmo fazer uma viagem até Jerusalém para adorar a Deus no templo. Ela encontra com o Senhor Jesus Cristo. Se você voltar lá no livro de Levítico, no capítulo 15, você vai encontrar lá na lei como que deveria proceder a mulher nos seus dias mensais, na menstruação, por causa da impureza. Mas ela está vivendo um momento terrível de sofrimento. E o texto nos diz que ela tinha gastado tudo com os médicos buscando a solução. Eu quero ilustrar para você, nesta oportunidade, como que talvez esta mulher tenha gastado todo o seu dinheiro buscando a cura desta enfermidade. Primeiro, ela vai e consulta com o médico. A medicina judaica na época era bastante avançada. Você lê no Antigo Testamento, na lei, na Torá, nos 5 primeiros livros, você vai entender como que era a medicina da época, era bem avançada para os padrões da época. E aí esta mulher, ela vai e consulta com o médico. Aí o médico receita para ela: você toma este remédio amarelo de manhã, durante 40 dias você volta, você vai estar curada. Ela toma o remédio, aí ela volta, nada acontece. De repente ela volta, ele não passa o tempo, ela volta no médico, ela não fez efeito. Aí o médico diz: você vai tomar esse remédio amarelo novamente, de manhã, de tarde, de noite. Daqui 30 dias você volta. Ela toma o remédio, nada acontece.
Aí o médico disse, não, tem que aumentar a dose, você vai tomar 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite, e daqui a alguns dias você volta e nada acontece. Daí ela vai, este médico está me enganando, ela vai consultar com outro médico. Aí o médico diz, o meu colega lá está enganado, você não pode tomar o remédio amarelo, você tem que tomar o azul. Aí você toma o azul de manhã, de tarde, de noite, aí passa alguns dias, você volta, ela vai, e a vida dela do mesmo jeito. Passa-se algum tempo, aí o médico diz para ela, você tem que tomar 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite, e você vai ficar curado. E aí vai nessa de remédio, as finanças vão acabando, e aí ela vai vendendo as suas propriedades, a sua família vai desintegrando, o marido já não mais convive com ela, e ela vai no terceiro médico. E o terceiro médico vai dizer para ela, meu colega está enganado. Você tem que tomar não o remédio azul e nem o amarelo, você tem que tomar o verde. Você toma o remédio verde de 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite e você vai ser curada. E aí ela vai nessa de remédio e nada é feito, a sua solução do seu problema não se resolve. E ela vai nesta caminhada. Mas aí ela chega um dia que ela está caminhando pelas ruas da cidade onde ela morava e ela vai ouvir falar do Rabino da Galileia. Ela vai ouvir falar de Jesus Cristo. Mas na situação que ela estava vivendo, ela não poderia frequentar o meio da multidão. Ela não poderia aparecer no meio das pessoas. Mas ela tem a certeza, ela disse, se tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curado. E o texto diz para nós que a multidão comprimia Jesus Cristo. E de repente esta mulher vai chegar perto de Cristo, alguém empurra, ela cai pela sua fraqueza, e aí ela se levanta e vai novamente, e ela vai encostar perto de Cristo, talvez Jairo empurra ela e fala, não, ele está indo para minha casa, e chega um momento que ela consegue tocar na orla das suas vestes, e a Bíblia diz que quando ela toca, ela fica curada. Só que quando você olha lá no Antigo Testamento, lá em Levítico capítulo 15, amados irmãos, a mulher, nesse estado, ela estava impura. O homem também tinha seu estado de impureza também. Mas quem o tocasse, ou quem ele fosse tocado por ele, ficaria impuro. Porém, a mulher toca em Jesus Cristo, e ao invés de Jesus Cristo ficar impuro, quem fica puro é a mulher, porque ele tem o poder da cura. Ele é aquele que eleva o ânimo emocional das pessoas que estão sofrendo. Jesus Cristo eleva o ânimo das pessoas que estão sofrendo. E eu quero, amados irmãos, compartilhar com você 10 frases de um coração sarado, que eleva o seu ânimo, a sua saúde emocional. Primeiro, não deixarás que o sofrimento anule tua vontade de lutar. Muitas pessoas estão deixando o sofrimento anular a sua vida, a sua vontade de lutar. Nós, irmãos, que conhecemos a palavra de Deus, e você que nos acompanha, que não tem a familiaridade com a Bíblia Sagrada, não que nós conhecemos o tudo, que nós sabemos tudo, mas sabemos um pouco, mas você que não tem a familiaridade com a palavra de Deus, no mundo, a Bíblia diz que nós passaríamos por aflições. No mundo nós vamos passar por lutas. Virá sofrimento para tentar nos afastar de Deus, para tentar fazer com que as pessoas não cheguem a Deus. Mas não deixe que o sofrimento anule a sua vontade de lutar. Lute. O sofrimento, o que é o sofrimento para você? É uma pergunta nesta primeira frase. O que é o sofrimento para você? Que está nos assistindo, que vai nos assistir depois, para quem você vai compartilhar esta palavra, o que é o sofrimento para você? É o filho nas drogas? Não deixe que este sofrimento anule a sua vontade de lutar.
é o marido que está entregue à bebida, é a esposa que está entregue à bebida. Não deixe que essa luta, esse sofrimento que você está enfrentando, meu amado irmão, tire a sua vontade de lutar. Jesus Cristo olhou para o endemoniado de Gadara e curou. Jesus olhou para o desespero dos discípulos e acalmou a tempestade. Jesus olhou para o desespero de Jairo e foi na casa dele e ressuscitou a sua filha. Jesus sentiu o toque da mulher, porque não foi um toque qualquer, mas foi um toque especial. E ela não deixou que o sofrimento que ela estava enfrentando o afastasse da sua luta, da sua vontade de lutar. A sua luta é o seu filho, a sua filha que se tem entregado à prostituição. Lute por ele, é a sua família. Lute, não deixe que este sofrimento que somente você sabe, que somente você está vivendo, o afaste do Senhor. É o desvirtuamento da vida humana, o lesbianismo, o homossexualismo dentro da sua família. Não deixe de lutar, não se entregue, mas tenha vontade de lutar. Renove e eleve o seu ânimo, a sua saúde emocional. Segundo lugar, não permitirás que as decepções destruam a tua esperança. Segundo, não permitirás que as decepções destruam a tua esperança. Onde está a tua esperança? Onde está a tua esperança, irmão? Onde está a tua esperança, irmã? Onde está a tua esperança? Nos governos? Eles passam. Olhe para a estátua de Daniel, cabeça de ouro, mas os pés eram de barro. Daniel, Nabucodonosor passou, Belsazar passou, os reis gregos passaram, o Império Romano passou, mas Jesus Cristo continua sentado no trono. A sua esperança, a nossa esperança não está nos governos, porque eles têm os pés de barro misturado com ferro. A nossa esperança não está na medicina. O dinheiro, eu quero dizer para você nesta oportunidade, ele pode comprar os melhores médicos, mas o dinheiro não compra a saúde, o dinheiro não compra a vida. A tua esperança está onde? No teu próprio ego. Talvez você diz assim, eu faço, eu posso, eu conquisto, eu ganho. Não. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Os governos passam, as vidas passam, a família passa, mas a nossa esperança, que é Jesus Cristo, permanece. Faça como os discípulos, mestre, nós vamos morrer. Faça como o endemoniado de Gadara, que sai de onde ele está, naquele estado de sofrimento, e vai encontrar com Jesus Cristo. E naquele encontro insano de uma pessoa endemoniada, Jesus o liberta. Faz como Jairo, que mesmo conhecedor das leis, que mesmo homem que ensinava na sinagoga, ele vai àquele que responde. Faça como a mulher. Terceiro, não te acomodarás das tuas limitações e dores. Não se acomode diante das tuas limitações e dores. E aí eu quero relembrar a tua mente esclarecida um texto lá do Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Faça como a menina na casa de Naamã. Nem a lepra, nem o desânimo de Naamã pegou na menina. Mas quando ela olha para o estado de sofrimento do seu, podemos dizer, do seu dono, do marido da sua dona, ela vai dizer assim, se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Israel, ele ficaria curado. E a Bíblia diz para nós que Naamã quer saber quem que é esse homem.
Naamã, nas palavras da menina, Naamã entende que ela está falando do rei, mas a menina está falando do profeta. Porque onde tem o profeta de Deus, aquele que vive segundo a vontade de Deus, quando ele ora, o milagre acontece, quando ele clama, o milagre acontece, Deus responde à oração. E a Bíblia diz para nós que naquela circunstância, diante da palavra da menina, Naamã vai ou entender, e ele manda recado para o rei de Israel, e aí tem todo um relato do capítulo 5, do versículo 1 ao 19, em que o rei de Israel está entendendo que ele está querendo tramar uma guerra, e aí Eliseu disse, manda ele vir a mim, porque ele vai saber que há Deus em Israel. E aí ele vai lá, e Eliseu manda, vai lá, mergulha lá no Rio Jordão, e você vai ser curado. 7 vezes no Rio Jordão, e você vai ser curado. E aí ele olha para a circunstância, para a sua posição no governo, e ele disse assim, mas os rios lá de Damasco é mais limpo, os rios Abana e Farfá é mais limpo, por que eu tenho que mergulhar no Rio Jordão que é sujo? E aí os seus conselheiros, seus amigos o aconselham dele ir. E ele vai, primeira vez, segunda, terceira, nada, a quarta vez nada, a quinta vez nada, a sexta. Aí alguém diz para ele, mas o profeta falou que é 7. E aí na 7ª vez, quando ele entra, quando ele sai da água, ele está curado. Não, a menina não se acomodou diante das limitações que ela estava vivendo como escrava, diante da dor do seu dono, da família do seu dono. A lepra de Naamã não pegou nela, e a enfermidade dele, o desânimo dele também não pegou nela, porque ela servia ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. 4. Buscarás ao Senhor com o coração cheio de expectativa. Irmãos, qual é a tua expectativa hoje? Como que você está vivendo essa expectativa? É de que o Senhor vai te responder? Nesses últimos anos de vida cristã que você tem vivido, quantas orações você já tem feito em um propósito e talvez você ainda não resolveu, ainda a resposta não veio. A expectativa de que o Senhor vai te responder. Há uma frase que diz assim que Deus tarda, mas não falha. Deus ele vem no momento certo. Você olha para algumas circunstâncias de alguns personagens bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eles viviam uma vida emocional abalada, mas eles tinham a certeza no Deus de Israel. E aí você olha para o capítulo 11 do Evangelho escrito por João. A expectativa de Marta e de Maria era que quando Jesus recebesse a notícia de Lázaro, ele viria. Mas, quando Jesus recebe a informação de que Lázaro está enfermo, Jesus permanece onde está. E a doença de Lázaro se agrava, Lázaro morre, eles esperam, passa o tempo, o período de velório, faz o sepultamento, depois que Lázaro é sepultado, Jesus chega. A expectativa delas era de que Jesus Cristo responderia, que traria a resposta imediata, tão somente recebesse a notícia. Mas Jesus não chegou atrasado, Jesus chegou no momento certo. Talvez a sua expectativa nesta oportunidade é de que o Senhor responda a sua oração imediatamente. Jesus vai responder a tua oração no momento certo, na hora certa. Mas busque ao Senhor com o coração cheio de expectativa. O Senhor vai vir. O Senhor virá. Ele vai responder. Essa luta vai passar. Esta dor vai passar. Esta lágrima vai ser enxugada. Porque o Senhor não nos dá um fardo que nós não possamos carregar. Mas em quinto,
lembrarás de que o Senhor Jesus tem o poder da restauração. A pergunta nesta quinta frase, meu irmão, minha irmã, é: o que precisa ser restaurado na sua vida? Sabemos que a obra de restauração, ela causa dor. A obra de restauração, ela causa lágrimas. Talvez, para você que está nos assistindo nesta manhã, o que precisa ser restaurado é a sua fé. A Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos, meus irmãos e irmãs, vivendo um período em que muitas pessoas estão blasfemando de Deus, estão reclamando de Deus. Em meio à pandemia que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas blasfemando do Senhor. Mas eu quero dizer para você nesta manhã: não blasfeme de Deus, não reclame de Deus. Todas as coisas, tudo que está acontecendo, está latente à sua vista. Ele está vendo tudo, ele está ouvindo tudo. A iniquidade tem se multiplicado a cada dia. Muitos estão esfriando na fé. Mas se o que precisa ser restaurado na sua vida é a sua fé, eu quero te convidar a orar mais, a cantar mais, adore mais a Deus. Se o que precisa ser restaurado na sua vida é o seu casamento, é hora de você conversar mais. Infelizmente, nestas circunstâncias que nós estamos vivendo, por causa deste isolamento, muitas pessoas têm, usando as redes sociais, conversando mais com aqueles que estão longe, mas não está conversando com aquele que está perto fisicamente. Invista mais no diálogo. Ame mais os seus. Valorize, ame, dialogue mais entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais. Ame mais os seus filhos. Ame mais os da sua casa. Valorize a sua família. É para casa, é para dentro da sua família que você volta. Depois de um dia de trabalho, depois de uma viagem, é para casa dos seus pais que você volta. Se o que precisa ser restaurado na sua vida é o trabalho, invista em relacionamentos profissionais. Abra a porta ou deixe a porta aberta. Hoje pouco se usa, mas alguns anos atrás, quem se lembra do cartão? Se passava por algum lugar, você tinha uma profissão, você sabe fazer algum serviço, e aí você vê aquela necessidade, você deixava o seu cartão para alguém, ou alguém te entregava o seu cartão, e quando você precisava, você ligava para aquele profissional, e ele te atenderia naquela necessidade. Por onde você passar, meu amado irmão e irmã, meu amigo, minha amiga, deixe a porta aberta. E esta porta aberta é nos relacionamentos. Faça amigo, deixa a porta aberta da amizade por onde você passar. Se o que precisa ser restaurado dentro da sua casa, dos seus filhos, invista neles. E este investimento, meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer para você, não é um investimento de um bem precioso, caro, mas é um investimento do tempo. Alguns dias atrás eu fiz uma reflexão do aquilo que é mais importante. E aí eu falei sobre o tempo, porque o tempo é algo que nós não conseguimos trazer de volta. Então invista tempo com seus filhos, não importa a idade que ele tem.
Invista. Se o que precisa ser restaurado na tua vida é a tua saúde física, se nós estamos falando da saúde emocional, se é a tua saúde física, faça algo para melhorar a tua saúde. Se o que precisa ser restaurado, por incrível que pareça, muitas pessoas precisam ter as amizades restauradas. Faça amizades verdadeiras, tenha verdadeiros amigos, porque a Bíblia diz que há muitos, mas há aqueles que é mais chegado do que um irmão, um amigo. Sexto lugar, enfrentarás as dificuldades com o coração disposto. As dificuldades pode ser uma escola de aprendizado para o seu crescimento e fortalecimento na fé. Como que você tem enfrentado? Seja na família, na comunidade de fé, na escola. Talvez você, mesmo não indo para a escola, nesses dias, você pode dizer, mas eu não quero ir para a escola por causa daquele professor, daquela professora. Enfrentarás as dificuldades com o coração disposto. Ore. Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Então, no trabalho, mas eu tenho que ir trabalhar segunda-feira, eu tenho que levantar cedo para ir trabalhar. Se você não levantar para ir trabalhar, a gente pode fazer uma oração por você, para descontrair um pouco, a gente pode fazer uma oração por você e você não levantar mais. Ore pelo seu chefe. Mas eu não aturo meu chefe. Então ore por ele, é lá que você trabalha. Em tudo isso, esteja com o coração disposto. Enfrente as dificuldades com o coração disposto. Jesus nunca falou que seria fácil. Vai ter momentos bons, mas ele nunca disse que seria uma sala fechada com carpete, ar-condicionado e tudo chegando do bom e do melhor, nada, você está alheio ao que acontece à sua volta. Jesus nunca falou. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Guarda a tua coroa, guarda o que você tem. Sétimo lugar. Lembrarás de que a vida muda de dentro para fora. A mudança, irmão, começa em mim. Eu que tenho que propor a mudança em mim todos os dias. Através de mim, é eu que tenho que mudar. É eu que tenho que promover esta mudança. E esta vem de dentro para fora. Não é algo externo, mas é interno. Construa nesta mudança pontes de ligação. Jamais construa muro de separação. Certa vez eu falei de um homem que não suportava o seu vizinho de propriedade. E ele compra muitas madeiras e contrata um carpinteiro. E ele diz para o carpinteiro assim, eu quero que você construa um muro com essa madeira, porque eu não suporto ver este meu vizinho lá do outro lado. E eu vou me ausentar da propriedade, e quando eu voltar eu quero a obra pronta e nós acertamos o pagamento. E aí o carpinteiro ouve aquelas palavras dizendo que ele queria que construísse um muro para separar as duas propriedades. Aí o carpinteiro toma a iniciativa e diz, eu vou fazer totalmente ao contrário. Ao invés de construir um muro de separação, eu vou construir uma ponte de ligação. E aí passa-se o tempo, o dono da propriedade que o contratou, o carpinteiro, volta, e a expectativa de ver o muro construído e não ver mais a propriedade, o rosto do seu vizinho do lado. Quando ele volta, ele encontra, em vez de um muro, ele encontra uma ponte. E para sua surpresa, ele vai dizer assim para o carpinteiro, mas eu não te contratei, foi para construir um muro, por que é que você construiu uma ponte? E aí ele responde assim, por causa da sua palavra. Jesus Cristo nos chamou para construir pontes de ligação
e não um muro de separação. Abra, irmãos e irmãs, sempre uma porta. Nunca feche a porta para ninguém, porque um momento ou outro você precisará bater e alguém vai abrir a porta para você. Em oitavo lugar, saberás, a oitava frase de um coração sarado é: saberás de que a fé em Cristo é o grande segredo para a paz com Deus e a paz de Deus. Aí você me diz assim: paz de Deus e paz com Deus. A paz com Deus, meus irmãos, não é ausência de problemas. Mas a paz com Deus é você enfrentar os problemas e superar. Deus te ajuda a superar. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia? Eles estavam vivendo a paz com Deus. Mas mesmo vivendo a paz com Deus, eles não foram impedidos de ser jogados na fornalha de fogo. Mas a paz de Deus estava lá dentro da fornalha. E Deus fez com que o fogo não os consumisse. Os problemas, eles é de ordem variadas, como eu já pontuei anteriormente. A paz de Deus, a paz com Deus, não é uma paz de cemitério, onde ali não tem mais dor para aqueles que estão lá sepultados, não tem mais frio, calor, não se preocupa mais com as guerras, mas com a sociedade. A paz de Deus não é dessa forma. A paz de Deus é você enfrentar os problemas e ter sua vida emocional curada. Mas em nono lugar, nona frase, de um coração sarado, de uma vida emocional equilibrada, de que o ânimo emocional é elevado, saberás que o Senhor te conhece no meio da multidão. Ele te conhece, meu irmão. Ele te conhece, minha irmã. Ele não te conhece por um codinome. A mulher do pastor, o filho ou a filha do pastor, o patrão, o marido da patroa, a mulher do patrão. Ele não te conhece dessa forma. A mulher que faz limpeza lá em casa, a mulher que faz faxina lá em casa. Ele não te conhece dessa forma, ele te conhece pelo nome. Ele te conhece como Clemente, como Lúcia. Ele te conhece como Antônio, como João, como José. Ele te conhece como a Rosa. Ele te conhece pelo nome. E ele sabe o nome de todas as pessoas que estão sobre a face da terra. Ele conhece os dilemas de cada um. Ele enxerga as lágrimas de cada pessoa. E aí tem um texto que eu quero compartilhar com você. Tem uma multidão que o Senhor está vendo. Está lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas nas mãos. O Senhor, irmãos, está te vendo no meio desta multidão. Agora eu quero que você faça uma cena na tua vida e vê se você está lá no meio desta multidão. Porque aqui o texto está falando para nós que é a multidão dos salvos. O Senhor está te vendo lá. Você está lá no meio desta multidão, porque Ele te conhece pelo nome, e Ele te chama, e Ele vai te chamar pelo nome. 10º lugar, 10ª frase. Entenderás que a salvação
é a maior bênção que uma pessoa pode receber. É dádiva divina. Lá em João capítulo 12, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: contudo aos que receberam em seu nome e aos que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Hoje é o dia, é a oportunidade de você acreditar em Jesus Cristo como Salvador, aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. E Ele vai te dar o direito de se tornarem filho de Deus, se tornar filho dele. A salvação é a maior bênção que eu recebi um dia. A salvação é a maior bênção que você recebeu um dia. Então, meu amado irmão, tenha a sua vida emocional. O ânimo da sua família passa pelo ânimo emocional. Eleve o ânimo emocional da sua vida. Quero concluir para nós orar. Que Jesus Cristo é aquele que anima a sua vida emocional. Toda vez que Jesus curou alguém, Ele o animou, Ele o renovou, e algumas das vezes Ele disse: ânimo, ânimo. A Bíblia Sagrada nos traz algumas frases dizendo: seja forte e corajoso, eis que eu estou convosco. Se Jesus ainda não está com você, Ele mesmo está dizendo, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Estou convosco. Seja forte. Tenha ânimo. Renove o seu ânimo. E repita o texto do Salmo de número 27. Jesus Cristo renovou o ânimo das pessoas, dos envolvidos de Lucas 8. No texto que nós mencionamos, nós não fizemos a leitura, mas mencionamos os acontecimentos. Jesus renovou o ânimo. E eu quero dizer para você, meu irmão, nesta manhã, renove o seu ânimo emocional, dizendo: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus. Que o Espírito Santo aplique esta palavra na tua vida. Que ela encontre guarida na nossa vida. E eu quero orar com você nesta manhã. Amado Deus e bondoso Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, Tu que és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Chegamos ao final da nossa mensagem desta manhã, meu Pai. Obrigado pela palavra que nos deste esta semana para transmitir aos Teus filhos. Todos que nos acompanharam, que a Tua bênção esteja sobre o lar deles. Livra os Teus filhos de todo mal. Livra os Teus filhos das enfermidades. Daqueles que estão chorando nesta manhã, Senhor. Seque as lágrimas deles. Desses que estão buscando de Ti uma resposta, meu Deus. Responde o clamor deste homem. Responde o clamor desta mulher, meu Pai. Oramos, meu Deus, por todos que estão hospitalizados, enfermos. Em nome de Jesus Cristo, manifesta o Teu poder, curando das enfermidades, repreendendo esta enfermidade, guardando em nome de Jesus. Oramos também, meu Pai, pelas famílias que perderam seus entes queridos. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha trazer conforto, venha trazer consolo. Por mais que tentamos falar uma palavra, por mais que buscamos uma palavra para trazer um conforto a esta família, não é suficiente. Mas o Teu Espírito Santo tem o poder de o confortar, meu Pai. Conforta, Senhor. Oro também, ó Pai, por cada família da Igreja Adventista da Promessa do Jardim ABC, que o Senhor tem nos dado
a responsabilidade de estar pastoreando. E eu oro pela vida de cada um deles, ó Senhor. Tu conheces, meu Deus, o particular de cada um deles. O que eles têm vivido, o que eles têm enfrentado, o que eles têm passado nesses últimos dias. Distante da comunidade, distante da adoração em conjunto. Mas que o Senhor venha trazer conforto a este coração, que o Senhor venha trazer bênção a esta família, meu Deus. Não deixe, meu Pai, faltar o alimento espiritual dentro desta casa. Não deixe faltar o alimento material dentro desta casa. Não deixe faltar o amor, o diálogo e a compreensão. Que o teu anjo esteja acampado ao redor de cada um deles, guardando e o protegendo. Que todo laço de enfermidade seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Que a tua bênção esteja sobre eles, meu Deus. E oramos também por todas as famílias que nos assistirão depois, que nos assistiram, que nos acompanharam por este Brasil afora. Eu oro peço a tua bênção sobre cada um deles, ó Senhor. Nós oramos pela nação brasileira, nós oramos por todos os profissionais da saúde, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem. Oramos pelos porteiros, pelos recepcionistas dos hospitais, dos centros de saúde. Oramos pelos faxineiros dos hospitais. Que o Senhor guarde e proteja cada um deles. Que a vida emocional dos teus filhos seja elevada em meio a este sofrimento, Senhor. Cuida de cada um deles também, ó Pai. Em nome de Jesus, oramos pelos governantes. Que eles venham ter sabedoria para enfrentar esta situação que estamos vivendo, Pai. Porque a tua palavra nos manda, nos dá este mandamento, que nós devemos orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Nós oramos em nome de Jesus. Nos dê, ó Senhor, a tua bênção neste dia. Nós estamos aqui hoje no dia de sábado. Nos dê a tua bênção neste dia, em nome de Jesus. Eu oro agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso culto desta manhã de sábado. Nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês que mandaram aí o seu cumprimento, que você tenha a bênção do Senhor neste dia. Continue orando por nós, que nós estamos continuando orando por você. Eu quero encerrar despedindo com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje, e permaneça sobre todo o povo, agora e sempre. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, agora e sempre.